Olá para todos, mais uma vez aqui no canal, né? Estamos juntos a compartilhar o nosso trabalho, né? Para que todos possam aí estar fazendo aí com facilidade. Hoje, mais precisamente, estarei orientando como que eu faço os meus gabaritos para vasos de cimento. Algumas pessoas solicitaram, né? Tá aí o vídeo no canal e hoje eu vou estar aqui tentando, né? Explicar um passo a passo como que eu faço os meus gabaritos. Desde já, peço a você, inscreva-se no canal, deixa seu like, né, para que possa até mesmo servir, como eu sempre digo, de incentivo, para que nós possamos estar aí mostrando o trabalho, né? Eu, mais precisamente, tenho buscado aqui mostrar o trabalho com rosas do deserto e seus cuidados, como a prática, como fazer um vaso de cimento, alguns detalhes que a gente vai vendo necessidade do dia a dia, a gente vai aí compartilhando. Alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aí também inscrito aí no canal, para que nós possamos estar trabalhando em cima disso e juntos estarmos aprendendo e tendo um crescimento. Hoje, então, como eu disse, são esses os vasos de cimento, né, e os gabaritos que eu uso para estar fazendo aqui os meus vasos de cimento. Foi uma ideia muito prática e tem me ajudado muito, né? Aqui, como se vê, né, é os gabaritos que eu uso para fazer o vaso. Então é isso aqui que eu vou estar buscando explicar hoje, como que eu faço esses gabaritos aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui explicar para vocês. Vou pegar essa medida aqui como exemplo. Deixa eu aproximar mais o celular para ficar mais fácil. Então essa medida. Eu geralmente faço, são dois gabaritos. Um para fazer a massa, né, de areia, aquele bolo de areia, onde vai ficar como suporte base lá no vídeo, né, qualquer coisa dá uma olhadinha lá no vídeo, que lá explica passo a passo e como que eu faço esse bolo de areia. Então um gabarito vai para isso. Mas a princípio, o que precisamos ter é isso daqui, ó. A medida desse cano. Tudo vai depender, o gabarito ele vai ser feito baseado na medida desse cano. Porque esse gabarito ele vai encaixar bem aqui nesse cano. Então, como se vê. Então, tendo essa medida aqui desse cano, aí eu arrumei um caninho. Meu caninho é um caninho de alumínio, né? É oco, tipo cano de água mais ou menos, só que um pouquinho mais fino. Então, peguei o caninho, já tem a medida do meu vaso. Esse vaso aqui, no caso, essa altura aqui é de 8 centímetros. Então, eu já tenho isso aqui e eu arrumei o cano. Aí, eu vou trabalhar para fazer o gabarito. Primeiro, o gabarito onde vai a areia, que é o gabarito menor. Porque deixa eu mostrar aqui mais ou menos, ó. Tem esse gabarito que é o menor e esse gabarito, ele é o de cima, ó. Então um é feito sobre o outro. Tá vendo como se vê? Então essa diferença aqui entre um e outro é a espessura do cimento. Essa diferença é a espessura do cimento. Esse de baixo aqui é onde vai ficar o bolo de areia. Aí tiro esse gabarito e vou usar o outro. Aí então eu vou pondo a massa, ela vai ficando, esse espaço aqui vai ser já o desenho do vaso, né? A lateral do vaso. Lembrando que o gabarito ele é feito como que fosse o vaso com a boca para baixo, né? Do mesmo modo como se vê esses vasos aqui. Então o gabarito ele é feito nesse sentido, né? O vaso com a boca para baixo. Aí, após isso, eu tenho a medida do cano já. Então o que eu vou fazer agora? Eu preciso da medida do vaso. Tem que saber qual é o tamanho do vaso que eu vou fazer. Se eu quero um vaso de 20 centímetros, esse espaço do gabarito, então, tem que ter 10 centímetros. Porque no que ele vai girar, vai dar 10 aqui mais 10 lá. Então, vai ficar 20 centímetros. Então, aqui no caso, o meu gabarito aqui, ele tem... Vamos ver aqui... Ele tem 15 centímetros. Então, o meu vaso, automaticamente, ele vai ser de 30 centímetros. É um vaso grande. E a altura, geralmente, a medida que eu uso, é 8 centímetros, 6, aí vai depender do vaso, porque geralmente é um vaso raso que é destinado para bonsai ou para rosas do deserto, que geralmente são vasos rasos, né? Não pode ser vaso muito profundo, principalmente para a rosa do deserto, porque senão acumula muito substrato e pode apodrecer a rosa do deserto. Então é essa medida que eu uso. Então a primeira coisa eu faço é esse gabarito aqui. Eu uso um material tipo um plástico, né, PVC, é o material que eu uso, né? Então aí eu faço primeiro esse gabarito aqui, lembra? Ó,
olhando bem aqui, essa é a mesma medida, né? Tamanho certinho aqui. Aí aqui é a altura do vaso e aqui é a lateral. Aqui não precisa ter nenhum detalhe, porque é a parte interna, né? Então é só para fazer mesmo o bolo de areia. Lembrando que esse vãozinho aqui, esse espaço, ó, é para encaixar bem, né? Para poder que depois isso aqui vai girar. Isso aqui ele vai ficar girando eu vou segurar aqui, né? Eu vou apoiar e eu vou girar. E aqui eu vou pondo areia e vou fazer o bolo de areia. Fiz o bolo de areia, aí depois eu venho com o outro gabarito para poder fazer e pondo a massa. Eu primeiro faço esse gabarito, aí depois, para mim poder fazer esse outro gabarito, que isso daqui já é a marca, é o desenho do vaso, né? Aqui já é o pezinho do vaso, aqui é um detalhezinho que vai ficar na quina do vaso, e isso aqui lá na borda do vaso. Ele vai ficar esse outro detalhe. Isso aqui não é necessário, vamos assim dizer, isso aqui seria opcional, né? Então, assim, se quiser fazer, depois vai dar um pouquinho mais de trabalho na hora de você pôr a massa, porque aqui vai requerer essa parte aqui. E essa parte aqui, ela vai requerer um pouquinho mais, né, de paciência e cuidado, porque você põe a massa cai. Então você vai ter que ficar até esperando secar para fazer mais esses detalhes. Mas fica um acabamento bonito, mas não é necessário. E um detalhe também, essa lateral aqui, sempre faça ela inclinando para fora. Nunca faça ela assim, muito fechada. Ah, eu quero fazer um vaso bem fechado. Porque depois, na hora que você for levantar o gabarito, ele vai arrastar e vai tirar a massa de cimento. Então faz sempre assim, porque na hora que puxar, né, como ele vai estar desse jeito aqui, ele não vai mexer na massa de cimento. Então tá. Então fez esse gabarito, baseado nesse, nós vamos fazer esse outro aqui, porque olhando bem aqui, ele é por cima. Então geralmente essa espessura aqui, essa espessura aqui eu busco fazer com 15 milímetros ou 1,5 cm, né, que seria a espessura da parede do vaso. Então após eu fazer essa de baixo é que eu vou fazer a de cima. Eu faço essa ilustração aqui, ó, para mostrar. Essa daqui é o que eu fiz, o gabarito de baixo. Então tá, eu fiz primeiro o gabarito de baixo, tá aqui. Esse é para fazer o bolo de areia. Aí você tira essa cópia daqui de baixo, né, passa para cá, como eu fiz aqui, ó. Passa para cá. E aí baseado nessa, eu vou fazer essa parede aqui de cima, que seria a espessura do vaso. Aqui é o fundo do vaso, aqui já é o pezinho do vaso, e aqui, né, a quininha do vaso. E aqui aquela borda do vaso, um detalhezinho que vai ficar na borda depois. Lembrando que o vaso ele tá aqui com a boca para baixo. Então fez isso daqui, aí eu vou recortar. Geralmente, como é um material plástico meio duro, né, eu corto com a serra tico-tico. Aí esse espaço aqui não precisa estar tão acabado não, apenas uma boa espessura para ele não quebrar depois, né? Então por isso que eu deixo assim uma boa espessura, que pode ser mais fino, pode ser mais grosso, não tem esse problema. O detalhe é essa parte aqui que tem que estar bem acabadinha, porque é onde vai dar o detalhe do vaso. Então, fez isso daqui, fez o pé também pode ser, não faça muito fininho aqui essa parte, por questão depois que é mais difícil na hora de fazer o vaso. Então busca fazer, geralmente em média, uns 2 centímetros, ou pode até fazer um pouco, 2,5 em média, geralmente 2 centímetros no mínimo, que daí ela vai segurar bem a massa, não vai dar trabalho na hora de fazer o pezinho depois. Então fez isso daí, fez um gabarito, né, que vai ser fazer o bolo de areia, lembrando essa medida, qualquer coisa olha aqui o vídeo, né, dá para olhar bem para ter ideia de como que faz isso daqui. Lembrando que esse espaço aqui, ele é necessário. Então, não pode fazer por aqui, porque depois a massa vai subir. Lembrando bem que, olha, eu deixo esse espaço todo aqui, porque aqui vai ficar areia, e ainda depois tem que ter um espaço aqui, porque aqui vai ficar massa de cimento, e ele ainda tem que ficar abaixo disso daqui, para que depois não fique lá muito em cima e cubra o cano depois. Porque o cano, ele mesmo com a massa de cimento, o cano tem que ficar acima. Como no exemplo aqui, deixa eu aproximar aqui para mostrar aqui para vocês. Só um minuto. O cano, ele fica acima. Então, ou seja, quando eu fiz a massa de cimento, o bolo de areia ficou bem mais lá embaixo. E aí depois que eu fiz o gabarito, olha lá, ele encaixa certinho. Entendeu? Então lembrando que essa parte aqui, ela tem que ficar abaixo.
Tem que ficar isso aqui, porque isso aqui vai ser o fundo do vaso. Aqui ele vai levantar para fazer o pezinho. E aqui que eu falei, ó, os detalhezinhos da borda, olha só. Fica realmente esse detalhe da lateral do fundo. E a borda também. A borda também, ó, aquela detalhezinho que parece de nada aqui, ó, ele dá um efeito, né, na borda do vaso. Mas isso aqui que eu falei, ele é opcional. Pode fazer reto também, direto. Apenas inclinado aqui, descendo direto. Então é isso. Eu faço, voltando aqui. Então eu faço o gabarito para o bolo de areia, né? Nesse mesmo sentido, usando o mesmo cano. Vou deixar bem frisado aqui, qualquer coisa é só parar o vídeo, né? Está observando aí o molde que eu faço. Então é o de areia, aí depois o outro, no mesmo baseado, no mesmo tamanho, apenas com 1,5 cm, né, na espessura aqui, para fazer os detalhes que vai por cima, aonde vai ficar a espessura do cimento. Então é isso daí. Um gabarito para fazer o bolo de areia e o outro gabarito vai fazer a espessura. Então, conferindo aqui de novo, um sobre o outro, né, vai ficar desse jeito. Dá para ver bem, né? Desse jeito aqui. Então fica um sobre o outro. Aí é diferente, ó. Eu tenho aqui vários tamanhos, né? Vários gabaritos que eu já fiz e é o mesmo sistema, todos eles. Posso fazer mais elaborado, posso fazer um gabarito mais simples, mas é baseado nisso daqui. Então, fez-se, ó, aqui está um papel, onde eu fiz aqui o desenho, né? Aqui a ideia vai de cada um. Lembrando que isso daqui é a metade do vaso. Se você quer um vaso de 30 centímetros, esse espaço aqui então vai ficar com 15 centímetros, tá? E essa espessura aqui, que é isso daqui, é de acordo com o cano. É uma espessura que entra dentro do cano. E aqui tem uma bordinha também, porque depois é o que vai girar em volta do cano. Apenas lembrando esses detalhes, tá? Então acredito que olhando o vídeo aqui, né, dá para ter uma ideia melhor de como fazer o gabarito. Né? Lembrando que os vasos ficam muito bem acabados, né? E o tempo é natural, vai demorar um pouquinho mesmo para fazer, mas é muito mais prático para fazer o vaso. Você não precisa ficar preocupado com uma espessura, você não tem que ir lá e fazer o detalhezinho, né? Você mesmo ficar lapidando o vaso, não. Isso aqui ele vai sair lapidado, né? No vídeo lá mostra realmente como você vê os vasos aqui, apenas alguns modelos que eu fiz aqui, e realmente fica muito bem feito sim. E com uma espessura por igual, não tem como ter erro, porque ele tira todo o excesso e vai realmente ficar só a espessura exata que você deixou no desenho aqui, que no meu caso foi aproximadamente 15 milímetros ou 1,5 cm. Então tá aí a dica, né? Fica aí a orientação, né? Para você estar fazendo aí o seu gabarito para vaso de cimento. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, né? Deixa aí o seu comentário, que estamos aí para estar compartilhando, conversando e orientando. Porque também isso aqui eu aprendi, eu vi um vídeo mais ou menos, e aí eu tirei do vídeo que eu vi, não era exatamente essa ideia. Mas baseando no vídeo que eu vi, eu tirei essa ideia e fiz esses modos de gabarito. E tem dado certo, né? Então que dê certo para vocês também. Deus abençoe a todos.